Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Segundou com a Mari. E este aqui é um programa que a gente acaba trazendo pontos que você acaba se destacando, se diferenciando e tendo ganhos de 6 a 15 mil em uma área pouco explorada da engenharia civil. Você tanto sendo CLT ou aí sendo autônomo. E o tema de hoje é como ingressar na engenharia civil sem ter experiência em obra. Então eu vejo que esse tema é uma dor que os profissionais têm de não ter experiência em obra. Então não se preocupa que a gente vai tratar isso aqui nesse vídeo hoje. Eu até falo para você, fica até o final, que no final eu vou dar uma dica para vocês de ouro, para vocês estarem se destacando já logo de cara, vocês colocando em prática. Tenho certeza que vocês vão aí ter bons frutos, certo? Bom, então vamos lá. Por que eu trouxe esse tema aqui? Justamente que eu vejo que é uma dor dos profissionais por não ter experiência em obra. E isso eu vejo que é muito comum, né? Que são aqueles profissionais que não têm experiência, que não passaram pelo canteiro, então, às vezes, no estágio acabou atuando em uma outra área, então faltou aquela vivência em obra, ver as coisas sendo executadas de fato, né? Porque é na obra que a gente vê as coisas acontecendo, sendo executadas, quais os materiais, entender todo o processo, a logística. Então, eu vejo que tem essa dor forte do mercado, né? De, às vezes os profissionais não ter essa experiência em obra. Mas eu vou trazer uma solução aqui para vocês, né, nesse vídeo, para a gente tratar isso, para a gente trabalhar um pouquinho essa questão que há um outro ponto de visão, há uma outra oportunidade que talvez muitos aqui não estejam vendo. Então eu só queria alertar que esse vídeo aqui não é para aqueles profissionais que querem ir para a obra a qualquer custo, que querem conseguir se destacar no canteiro de obras. Então eu vou mostrar aqui, na verdade, uma outra perspectiva sobre isso, de como você pode ingressar na engenharia mesmo sem ter essa experiência em canteiro. Tá legal? Bom, gente, então assim, não sei se você conhece minha história ou não, mas eu queria relembrar um ponto aqui da minha história, que eu fiz estágio em canteiro de obras e fiz estágio ali uns 2 anos, e quando eu me formei também foi muito difícil para mim ingressar na engenharia sem ter, no caso, essa parte de gestão de obra de fato, porque quando eu fiz o estágio em obra, eu acabei focando em uma área que era a parte de qualidade. Então, quando eu trabalhei de estagiária, eu participei aí realmente ali do programa PBQPH, que é referente à certificação da qualidade aí que as construtoras precisam ter para fazer financiamento da Caixa e tudo mais. Então, eu tinha essa expertise, né? Participei desse processo, mas não da gestão de uma obra em si. E se vocês forem ver, na verdade, hoje o mercado acaba, para esse tipo de área, né, muitas vezes que a gente vê, precisa de um engenheiro de obra, enfim, acaba exigindo uma certa experiência, né? Vocês podem ver que, na verdade, precisa, alguns anúncios até de vagas já diz, no mínimo 4 anos de experiência, no mínimo 5 anos de experiência em obra. Então, é uma área que exige uma certa experiência. Só que quando eu me formei, eu não tinha essa visão, né, que eu tenho hoje. Então, toda vaga que aparecia, eu acabava mandando currículo, procurava lá as vagas que tinha, mandava currículo e esperava um retorno das construtoras, incorporadoras, né? Eu fiquei praticamente 3 meses só mandando e-mail depois que eu me formei. Então, foi algo assim que foi difícil para mim e assim como pode estar sendo para você, né? Porque talvez você está focando em obra, em vagas que precisam de experiência. Então, isso é uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês, né? Então, para mim também foi difícil. Fiquei 3 meses batendo na porta de construtora, incorporadora, até que eu parei de mandar e-mail, imprimi os currículos, comecei bater na porta das construtoras mesmo, né? Então, ia até a construtora, apresentar morrendo de vergonha, mas fui, né? Sem experiência, de fato, para aquela vaga que estava realmente precisando daquele tipo de profissional. Resumindo a história, eu acabei conseguindo ingressar na engenharia porque eu tinha um diferencial. E esse diferencial foi ter
participado, né, dessa certificação do PBQPH, que é essa parte de qualidade. Então, foi um diferencial, uma pequena vivência que eu tive, né, digamos assim, que me fez me destacar dos demais profissionais que estavam ali se candidatando àquela vaga também. Então, foi um processo mais árduo, eu consegui, mas quando eu consegui, na verdade, foi por causa dessa pequena experiência que eu tive sobre a área de qualidade. E o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que às vezes são pequenos detalhes que fazem a diferença de você se destacar no mercado, né, dos demais profissionais. Então, o que você tem de diferente para agregar? Porque conforme eu falei para vocês, essa área, por exemplo, de ir para o canteiro, de ser engenheiro aí, por exemplo, de obras, exige uma certa experiência. Então, acaba sendo um processo mais árduo, mais difícil, né? Você acabar ingressando. Você nunca vai começar como um engenheiro já de obra logo de cara. São raros os casos aqui. Então, você ou começa como analista, começa com uma outra área, enfim. Então, tem um processo mais lento porque a concorrência é muito grande também. Só que o que eu quero trazer para vocês aqui é que já nessa área que eu atuo hoje, que é a engenharia de custos, eu queria trazer para vocês uma outra visão. Porque na engenharia de custos é um cenário totalmente diferente que a gente tem, por exemplo, do canteiro de obras. Então, assim, o canteiro de obras exige experiência, o processo é mais árduo, mais lento, né? E já a engenharia de custos, na verdade, tem poucos profissionais que têm conhecimento dessa área, o mínimo de conhecimento para ingressar nessa área, e que também envolve o canteiro. Mas eu já vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Mas é uma oportunidade aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Porque a engenharia de custos é uma área pouco explorada, né, que falta profissional no mercado, a concorrência ela é baixíssima, então o profissional que às vezes tem um mínimo de conhecimento já acaba se destacando dos demais. Então são dois cenários totalmente diferentes, né? Só para vocês visualizarem. Enquanto uma área tem muita concorrência, o processo árduo, enfim, é mais difícil você acabar ingressando na engenharia, tem uma outra área aqui que você tendo o básico, né, de conhecimento sobre a área, você já consegue ingressar. E eu até vou trazer aqui algumas histórias para vocês entenderem. E que seria uma das histórias, né? Seria uma profissional que eu acabei contratando para essa área. E ela acabou se destacando por um simples fato. Porque ela já tinha um certo conhecimento na área de esquadrias. Então, olha só, gente. Né? Na engenharia de custos a gente tem, por exemplo, estudo preliminar, a gente tem um orçamento executivo, a gente tem essa parte de controle, de conferência, de medição em obra, e na verdade ela não tinha tanta experiência nessa área, mas ela trabalhava já com projetos nessa parte de esquadrias, e ela tinha um mínimo de conhecimento ali, às vezes, de projeto, de levantamento. Então, ela tinha um mínimo de experiência que, comparado com os demais profissionais, não tinha aquela vivência ainda, às vezes, de fazer uma conferência, um quantitativo, de projeto, de fazer esses levantamentos, de fato. Então, foi uma profissional que acabou se destacando dos demais, porque não tinha profissionais no mercado, não tem profissionais no mercado, a concorrência é muito baixa. E eu vi que era um ponto que ela, olha, acho que ela tem um perfil, vou dar uma chance para essa pessoa. E o que acabou acontecendo, gente? Dentro de 2 anos, essa pessoa, né, foi me acompanhando, eu fui treinando ela e tudo mais. E dentro de 2 anos, ela virou coordenadora dessa área, né, dentro de uma incorporadora. Então, assim, olha a tremenda virada de chave que ela teve por ingressar nessa área. Então, ela teve um pequeno diferencial, a gente acabou contratando ela, a gente fez toda essa parte de treinamento, ela foi evoluindo, que chegou ao cargo de coordenadora em 2 anos. E que se vocês forem ver, se fosse já no canteiro de obras, talvez não seria dessa forma, né? Em 2 anos, como que seria o cenário? Né? Então, eu venho para trazer, para alertar vocês realmente que é uma área que é pouco explorada e que tem muita oportunidade. Sendo que ela também já está com ganhos, né, maiores de que 6 mil
por mês, que é uma área que eu falo para vocês que a engenharia de custos é uma grande oportunidade porque é uma área pouco explorada e que vocês podem ter ganhos aí de 6 a 15 mil dentro da engenharia civil, né? Então, ela é um case que eu trago aqui para vocês. Não só ela, né? Mas também tem uma outra colega aí que eu tenho uma admiração enorme também, que ela não trabalhou comigo de fato, né? A gente teve uma pequena participação ali da contratação dela, mas eu logo acabei mudando de empresa e tudo mais. Mas o que aconteceu? Essa pessoa, ela estava na faculdade, então ela estava procurando estágio, a gente contratou como estagiária e ela começou a trabalhar com essa área de orçamentos, que é uma área da engenharia de custos. E quando ela começou a trabalhar com essa área, foi uma área que ela acabou desenvolvendo essa parte de orçamento, de planejamento. E mesmo dentro do estágio, foi uma pessoa que já acabou se destacando, né? Então, ela mesmo sendo estagiária, ela já foi contratada pela empresa, né, para não perder aquele profissional. Então, olha só, mesmo estagiária, ela já foi contratada pela empresa. Então, é um cenário que a gente vê que é prazeroso até de dizer aqui, porque realmente acaba acontecendo, né? Tem vários cases, mas por que eu trouxe a história dela aqui para vocês entenderem? Porque ela começou a estagiar nessa área de orçamento, de planejamento, e quando a gente acaba atuando nessa área, a gente vai pegando vivências do canteiro. Então, é uma profissional que ela já foi contratada pela empresa e ela até falou, olha, é bom porque a gente acaba tendo contato com a obra, a gente vai assimilando as informações para fazer nosso trabalho. Então, nessa área de engenharia de custos, a gente tem contato com a obra, mas a gente não tem aquele contato diariamente, todos os dias, trabalhando em canteiro, mas que é uma área boa para você ingressar na engenharia civil, mesmo não tendo experiência em canteiro, porque é algo que você vai agregando conforme o andamento das atividades. Então, só para trazer aqui, para vocês quebrarem essa crença de que você precisa ter experiência em canteiro de obras, né, para ingressar na engenharia, ou até mesmo para trabalhar com essa área de engenharia de custos. Então, assim, experiência em canteiro é bom porque é onde tudo acontece, é onde você acaba amadurecendo, né? Porque querendo ou não, aquilo faz parte do teu trabalho, então é algo bom, mas não é algo decisório que ali você precisa ter experiência na área para ingressar. Não, você consegue ingressar na área e você vai tendo contato aos poucos com a obra. Então, vou trazer um exemplo aqui, né? Quando a gente faz um orçamento, quando você fecha um orçamento, por exemplo, com um cliente, vamos supor que você entrou na área de engenharia de custos, você conseguiu ingressar nessa área, e quando você for trabalhar com o primeiro cliente, ou até mesmo na empresa, quando você for fazer o orçamento, o que acontece, né? Uma das boas práticas é sempre você acabar visitando as demais obras da empresa ou do teu cliente, para você entender, né, como as coisas acabam funcionando. Então, quando a gente faz o orçamento, a gente precisa entender aquela realidade, às vezes, da obra, como que a empresa executa, essa parte de gestão da obra influencia, né, quando você faz um orçamento, você entender como que é medido, é por empreiteiro, no caso, ou é mão de obra própria, quais são as atividades. Então, tem várias variáveis. E quando a gente fecha um orçamento, uma das boas práticas, então, é visitar essas obras que possivelmente já está em andamento, né, ou tanto pela parte do cliente, ou pela parte, no caso ali, da empresa, né, que você foi contratado. Então, você tem essa abertura de fazer essas visitas em canteiro. Então, a partir daí, você consegue realmente visualizar, você consegue tirar dúvidas, né, não somente com o engenheiro da obra, mas também com o mestre, enfim, tem várias pessoas que podem te auxiliar para você extrair o melhor daquela informação focada que você precisa para fazer o seu trabalho.
Então, eu trouxe aqui o exemplo do orçamento só para vocês entenderem que a gente tem essa liberdade de visitar o canteiro, de tirar todas as dúvidas para a gente extrair o melhor daquela informação para fazer o orçamento. Então, querendo ou não, a gente tem contato com a obra, mesmo você ingressando aí nessa área sem ter essa experiência de fato em canteiro. Então, você acaba extraindo o melhor daquilo para você fazer o seu trabalho. Não somente o orçamento executivo, mas também o controle de custos, né? O controle da obra em si. Porque na parte do controle que você acaba refinando ainda mais ali a sua experiência, as suas composições de custos, porque você consegue ver o que você colocou no orçamento e o que de fato está sendo realizado. E muitas vezes as diferenças que tem em canteiro, por exemplo, do previsto versus o realizado, tanto a parte de custo, de planejamento, enfim, essa parte de desempenho, muitas vezes não é erro do orçamentista em si. Então é uma coisa legal para eu trazer aqui para vocês também, porque tudo impacta no custo, né? O planejamento, o mau tempo, no caso a questão, por exemplo, de gestão da mão de obra, ou a mão de obra ser qualificada ou não, então tudo acaba influenciando nessa parte de desempenho, tanto do custo, de planejamento, enfim. Então, quando a gente faz essa parte de controle, a gente acaba calibrando ainda mais esse conhecimento. Quando a gente faz um orçamento, a gente já entende um pouco melhor dos riscos envolvidos que tem por trás. Então, é algo que a gente consegue controlar ali de fato. E para fazer essa parte de controle de custos, a gente tem que ir em canteiro. Então, só para vocês verem que é uma área que a gente consegue ingressar, porque é uma área pouco explorada, né? Vocês conseguem ter bons ganhos, né? De 6 a 15 mil aqui que eu acabo trazendo para vocês. E é uma área que vocês conseguem ingressar mesmo sem ter experiência em obra e que vocês conseguem, a partir do momento que vocês entram para essa área, vocês vão tendo aí contato com a obra e pegando o melhor das informações, né? Extrair o melhor daquilo para trazer para o seu serviço. Então, para vocês verem que eu não preciso ter experiência em obra para ingressar nessa área. Então, assim, a gente tem que quebrar essa crença, porque não precisa você ter experiência em obra de fato. É bom, mas é uma coisa que você vai agregando ali conforme você for fazendo as atividades dessa área de engenharia de custos. Então, eu acho legal aqui eu trazer, no caso, essa outra visão, né, para vocês. Então, assim, uma das melhores formas, eu até digo, de você conhecer sobre o canteiro de obras, de fato, é você iniciando, por exemplo, por essa área de orçamento. Por quê? É no orçamento que você vai conhecer todos os materiais que são utilizados, quais são as metodologias construtivas, né? Essa parte de pagamento, de medição de empreiteiro. Então, você acaba conhecendo a obra automaticamente fazendo um orçamento do início ao fim. Então, isso que é o bacana, né? Uma das áreas que a gente vê que é pouco explorada e que você acaba conhecendo muito mais de obra do que, às vezes, alguma outra área, né? Que não está ligada à obra, mas que você consegue ter esse conhecimento do canteiro. Então, iniciar talvez pelo orçamento seja uma das melhores formas de você conhecer, de fato, sobre obra, né? Enfim. Então, é uma área aí que é uma oportunidade. E não somente isso, né? Mas quem acaba ingressando nessa área de engenharia de custos, o que é o bacana? O mais legal ainda é você iniciar nessa área, você tendo um mentor, você tendo uma pessoa para te orientar, né, ali sobre como deve ser feito, quais que são as melhores práticas. Então, acaba te ajudando e muito também isso para você não se sentir inseguro. Porque às vezes pode acontecer, né, de entrar na área, às vezes se sentir inseguro, ainda mais que dentro de uma empresa você tem uma pessoa para te orientar que seria o teu mentor, mas como autônomo é melhor que você tenha uma pessoa te acompanhando nos primeiros serviços para você pegar essa segurança. Inclusive, quando eu criei o MTCO, que é o método Tríade de Custos de Obras, eu trouxe exatamente
essa vivência, essa experiência que eu tenho hoje, mais de R$500 milhão em orçamento de obras, né, e acabei acompanhando a execução aí de uma boa parte desse número. Então é algo que eu trouxe para o IMTCO, né, que é um curso que eu acabo dando, que traz essa parte prática e não somente teoria. Então, para ajudar realmente as pessoas a orientar, olha, faz dessa maneira, o processo executivo é dessa forma, os materiais que utiliza é dessa maneira, né? Então, os consumos para executar essa atividade é dessa forma. Então, fica muito mais fácil, né? No caso, você iniciar pelo orçamento para conhecer mais de obra. Então, assim, eu vou trazer até uma analogia aqui, né? Mesma coisa que você for fazer um bolo. Se você for fazer um bolo, o que acontece? Né, você fala assim pra você, faz um bolo, você não sabe por onde começar a fazer o bolo, às vezes imagina mais ou menos o que vai, mas a gente não tem certeza, não sabe se falta alguma coisa ou não. Mas se você tem, por exemplo, ou uma receita, ou você tem, por exemplo, a tua mãe, ou tua irmã, enfim, tua avó, quem quer que seja, falando, olha, utiliza, né, tantas xícaras de açúcar, tantas xícaras de trigo, coloca tantos ovos, mexe. Então, quando você tem uma orientação, você consegue fazer, né? Então, é uma analogia que eu trago aqui, porque realmente, quando você tem um mentor, quando você tem uma pessoa para te ajudar ali, é algo que você consegue colocar na prática e você ganha segurança naquilo. A próxima vez que for fazer, você já sabe mais ou menos, né? Você pode ter anotado, já ter ali, você já entendeu aquele processo. E outro ponto que eu acho legal trazer aqui para vocês também é que quando eu estava lá em obra, né? Que meu estágio foi em obra, meu primeiro trabalho foi em obra e tudo mais, era uma visão que eu não tinha, né? Sobre essa área que eu exerço hoje. E o que eu quero trazer aqui é que um gestor de obras, né, um engenheiro de obra aqui, de fato, ele tem uma visão mais ampla, né, mais, não seria bem dispersa, mas ele não foca tanto em uma disciplina, por exemplo, de custos, né, porque até mesmo o engenheiro ele é responsável pela qualidade, pelo custo, pelo prazo, pelos empreiteiros, pelo contrato, gestão de conflitos, um monte de coisa, né. Então, a visão dele é diferente da nossa visão. Então, a gente acaba entendendo dessa parte de metodologia construtiva, de consumo, de material, de mão de obra e tudo mais. E é diferente da visão que a gente tem lá do engenheiro da obra mesmo. Então, o engenheiro da obra ele vai ter um conhecimento muito mais raso, né, digamos assim. E o nosso profissional, por exemplo, de engenharia de custos, né, que pode ser você, no caso, a gente tem um conhecimento muito mais aprofundado. Então, a minha visão que eu tinha de obra, quando eu trabalhava em obra, é totalmente diferente da visão que eu tenho hoje, né, nessa área de engenharia de custos. Por quê? Porque meu conhecimento é muito mais aprofundado, né, na questão de metodologia construtiva, de materiais, de pagamento, de mão de obra, como que a gente considera isso, quais são os custos, como é que foi planejada a obra. Então, a gente tem uma visão, um conhecimento muito mais profundo. Então, olha só que coisa interessante para eu trazer aqui para vocês, né? Que a gente tem um conhecimento totalmente diferente do gestor da obra que trabalha em campo, mas que a gente tem um conhecimento que acaba agregando muito a questão financeira daquela obra, como ela foi executada de fato, como ela vai ser executada de fato. Então, olha só que interessante eu trazer isso daqui para vocês, né? E falta profissionais desses no mercado, gente. Falta profissional, né? Que tenha esse conhecimento aprofundado. Mas claro que se você quer ir para o canteiro, você quer ser o gestor de obra mesmo, enfim, não tem problema nenhum. Eu só estou mostrando aqui uma outra oportunidade que tem no mercado e que é um caminho, digamos, mais fácil, né? Que conforme eu falei, se você quiser ir para a obra, você vai ter que ter um jogo de cintura ali para aguentar as pontas no início, que o processo é mais lento para você chegar e ser um engenheiro de obra, né? De fato, tem alguns casos raros, claro, né? Mas o processo é mais árduo realmente, né? Exige mais experiência e tudo mais. Então,
o caminho que eu trago aqui para vocês, que é uma oportunidade, que é um caminho mais fácil, é essa área de engenharia de custos, né? De vocês ingressarem, né, na engenharia mesmo sem ter essa experiência em obra, que eu vejo que é uma dor aqui dos profissionais, e que é uma área que é um caminho mais fácil, né? Por ser uma área pouco explorada e que vocês podem ter ganhos aí de 6 a 15 mil na área de engenharia civil, né? Então é uma oportunidade que eu trago aqui para vocês e que eu vejo que muitos engenheiros acabam, às vezes, desistindo da profissão ou, às vezes, né, viram Uber, enfim, troca, desiste da área, né? Passou tanto tempo, às vezes, na engenharia ali, em busca de um sonho, e às vezes desiste por uma falta de oportunidade, porque não teve aquela experiência em obra. E, na verdade, gente, tem outras oportunidades, só que são oportunidades que o mercado não fala tanto, porque são áreas inexploradas, são pouco exploradas. Então, o que eu trago aqui para vocês, realmente é uma oportunidade para vocês pensarem, procurarem mais a fundo, enfim, entenderem, né, essa área que realmente não é mencionada, né, no mercado. E agora eu vou até trazer aqui uma dica para vocês, que é realmente vocês começarem a conhecerem mais de obra, mesmo sem estar, né, no canteiro, e que é uma dica que eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática, é uma coisa que vocês acabarem estudando, isso daqui que eu vou trazer para vocês, que é a dica de ouro aqui, é que se vocês começarem a estudar isso daqui, é algo que vocês já vão se destacar automaticamente no mercado, né? Eu digo, por exemplo, aqui para pessoas que estão procurando trabalhar talvez em uma empresa, são pontos, né? São diferenciais que vocês vão estar agregando. Igual a minha história que eu trouxe para vocês. Então, como eu tinha um diferencial da qualidade, era algo que eu consegui me destacar dos demais profissionais. E como eu falei para vocês também, que eu trouxe aqui o exemplo, né? De uma das pessoas que eu acabei contratando, como ela tinha um pouquinho de experiência referente à parte de levantamento, de quantitativo, às vezes conhecia aí a base que eu vou trazer aqui para vocês, que é uma base orçamentária, é uma coisa que acabou já se destacando dos demais que não têm esse conhecimento. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, eu vou mostrar para vocês que é o mínimo do mínimo do mínimo da engenharia de custos, mas que se vocês tiverem esse conhecimento, é algo que vocês já vão estar se destacando dos demais profissionais, por exemplo, numa entrevista de emprego, talvez, nessa área, eu tenho certeza que vocês vão estar se destacando, porque é um conhecimento a mais que vocês vão ter comparado com os demais profissionais, certo? Então, a base que eu vou mostrar aqui para vocês é a base SINAP, né? Então, a base SINAP, gente, é como se fosse aí uma porta de entrada, né, para essa área de engenharia de custos, porque é o básico do básico do básico, né, para vocês terem esse conhecimento. Então, o SINAP é como se fosse uma porta de entrada realmente, para vocês terem esse conhecimento inicial dessa área, para vocês começarem a se destacar no mercado, por exemplo, numa entrevista de emprego, né? Se vocês já conhecerem essa base, você já vai ganhar pontos, eu tenho certeza. Mas vocês podem até me questionar, Marielle, você utiliza a base SINAP, né? É uma coisa que você utiliza no seu dia a dia? Eu falo que, assim, gente, a base SINAP é uma referência que a gente tem, né? A base SINAP é uma referência que a gente tem nessa área, né? Da parte de referência, de orçamento, mas que ela é o mínimo do mínimo do mínimo para colocar aí em prática, por exemplo, em obras privadas, que é o meu foco aqui, né? Trabalhar com obras privadas, não públicas, e que a gente acaba fazendo algo que seja realmente utilizado pela obra em si. Então, a base SINAP é apenas uma referência, não que vai ser aquilo utilizado em obra de fato. Então, assim, eu não acabo utilizando a base SINAP nas minhas prestações de serviços e até isso é um diferencial, né, para ter ganhos aí de 6 a 15 mil nessa área da engenharia civil, né, da engenharia de custos, que é não utilizar o SINAP. Então, muitos profissionais podem achar, por exemplo, que
ah, Marielle, mas você acaba tendo ganhos de tantos a tantos mil, mas, poxa, tem outro profissional lá que faz basicamente a mesma coisa e acaba ganhando bem menos. Então, assim, gente, vocês não podem generalizar, né? Pode ter profissionais que utilizem a base SINAP, que é o conhecimento aqui para vocês, que eu trago da minha área, que é o básico, né? Então, depende daquilo que você está ofertando para o mercado, para o cliente. Então, eu, Marielle, não utilizo base SINAP, e se você deseja ter ganhos de 6 a 15 mil, é algo que eu falo para vocês que isso é o básico e eu não acabo utilizando a base SINAP para ter ganhos dessa magnitude, né, que eu trago aqui para vocês. Mas eu tenho certeza que é uma base que vai já ser pontos, né, para vocês acabarem se destacando no mercado. Então eu vou mostrar para vocês como acessar a base SINAP, que é um banco de dados, né, orçamentário que a gente tem, que é da Caixa Econômica Federal, e eu vou mostrar para vocês como que vocês podem acessar aí, para vocês terem esse conhecimento, esse diferencial, que eu tenho certeza que já vai ajudar muito você a se destacar de outros profissionais, às vezes que você está competindo aí em alguma vaga, né, dessa área referente à engenharia de custos. Bom, então vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, então vamos lá. Eu abri aqui o Google, é bem simples, o passo a passo para vocês acessarem esse banco de dados aqui que eu vou mostrar para vocês. Então vocês abram o Google e vocês acabam digitando ali no Google o SINAP. Então vocês digitam SINAP e vocês acabam entrando aqui, ó, em referências de preços e custos. Quando vocês entram aqui, vocês vêm aqui do lado direito em sumário de publicações, né? E aqui no sumário de publicações, gente, isso daqui, na verdade, tem muita coisa. Isso daqui é basicamente uma biblioteca aí, né, dessa área de orçamento, que vocês podem estar, né, mexendo um pouquinho melhor em todos os itens que tem aqui presente, mas eu vou mostrar para vocês o básico aqui, para vocês saberem aonde entrar, verificar o que tem, o que não tem, o que vocês podem estar tirando de informação, de conhecimento desse banco de dados. Então, assim, isso daqui, como eu falei para vocês, é o básico, né? Mas quando a gente entra aqui no sumário, a gente tem aqui, por exemplo, as etapas de obra, e a gente tem as subetapas e a gente tem aqui os cadernos técnicos. Então, aqui em etapas de obra, a gente tem várias, né, praticamente todas as etapas de uma obra, etapas construtivas, né, para vocês fazerem essa pesquisa de como, o que tem nessa etapa, como que é feita essa etapa, né, qual material que vai, às vezes até uma pesquisa para quem não tem tanto conhecimento, né. Então, é uma referência ali que você pode estar consultando. Então, a gente tem as etapas de obra, e eu vou pegar aqui, por exemplo, né, a etapa de superestrutura, e aqui a gente tem, né, verga, contraverga, forma, escoramento, armadura, concreto, lajes, estruturas diversas, e aqui a gente tem várias metodologias. Então, eu vou pegar aqui como exemplo, vamos acessar aqui formas e escoramentos. Então, você pode ver que você tem um caderno técnico aqui, tanto de formas para estrutura de concreto armado e formas para pilares circulares. Então, aqui seriam os cadernos técnicos. E quando você acessa o caderno técnico, né, dessa subetapa, você vai entrar aí num documento que vai ter basicamente as composições que são utilizadas, né, por essa referência. Então, se você for aqui mais para baixo, você vai ter acesso a diversas composições, né, que a composição nada mais é do que ter ali quantificado os insumos que vão ser utilizados, os coeficientes daqueles insumos, né, e também a gente consegue acessar através do SINAP um preço de referência, né, daqueles insumos e também daquela atividade como um todo. Então, só para explicar um pouquinho melhor para vocês, eu vou pegar aqui, vou copiar esse código para eu pesquisar essa composição nesse documento, só para vocês entenderem. Então, eu vou chegar aqui, são várias páginas, né, mas eu vou chegar nessa composição, aonde está aqui, ó, fabricação de forma para pilares, né, estrutura similar em chapa de madeira compensada, resinada de 17 milímetros. E aqui dentro,
a gente tem todos os insumos referentes àquela atividade. Então, eu sei que precisa utilizar serra circular, eu sei que vai ter ali um ajudante de carpinteiro, que vai ter o carpinteiro para fazer essa forma, que eu preciso da chapa de madeira, né, que realmente é a forma em si, que eu preciso de pontalete, né, fazer travamento, sarrafo, prego. Então, aqui eu tenho todos os insumos, né, todos os materiais, equipamentos, mão de obra para fazer essa atividade, que está em metro quadrado. Então, aqui eu tenho esses coeficientes. Por exemplo, quanto de chapa que eu vou precisar para fazer 1 metro quadrado? Então, aqui, por exemplo, está sendo considerado 1,33, né? Então, vocês percebem que tem uma certa perda por trás envolvida de forma. Então, olha, então se já tem esses coeficientes, né? Quantas horas, por exemplo, de um carpinteiro, né? Que eu vou precisar para executar 1 metro quadrado de forma, né? No caso aqui para pilares, né? Que a gente está vendo a composição específica para pilares. Então, para carpinteiro eu preciso de quase 1,25 horas, né, do carpinteiro para fazer 1 metro quadrado de forma. Então, isso daqui é apenas uma composição que eu estou mostrando, né? No caso de forma, e que vocês têm diversas informações aqui que vocês podem estar analisando, que aqui automaticamente vocês estudando isso daqui, vocês vão ter mais conhecimento de obra, que vocês sabem o que precisa, como que é feito, quais que são os coeficientes utilizados. E é até legal que no final desses cadernos técnicos sempre tem alguns anexos que podem até mostrar, no caso, né, ilustrar ali como que é essa atividade. Então, por exemplo, de forma, olha só. Então, aqui tem um esquema de forma para pilar montado em chapa de compensado. Então, tem as barras de ancoragem, tem a viga sanduíche. Então, às vezes pode mudar esse nome utilizado de região para região, mas é algo que vocês podem visualizar. Olha, nossa, a forma é feita desse jeito. E vocês começam a assimilar também o que vocês já vê, às vezes, quando você passa na frente de uma obra, vocês já vão assimilando, né, realmente o que é utilizado, quais os materiais, enfim. Então, isso daqui é um banco de dados enorme, não somente esse aqui que eu acabei mostrando, mas aqui tem praticamente todas as atividades que você tem em uma obra. Então, tem diversos cadernos técnicos aqui, tem milhares, né, de composições que vocês podem estar pesquisando, sabendo um pouquinho mais. Então, se há algo que perguntassem, né, para vocês numa entrevista, se você já conhece de referência de orçamento, o que você conhece, é um ponto para você se destacar de você ter simplesmente o conhecimento do SINAP, né? Entender o que é o SINAP, o que tem no SINAP, onde fazer consulta. Então, isso já é um ponto que eu tenho certeza que talvez muitos profissionais não conhecem essa ferramenta que a gente tem. E isso daqui é totalmente gratuito. Então, é uma coisa que vocês conseguem acessar aí pela internet mesmo, não tem custo nenhum, certo? Então, é uma dica aí que eu deixo para vocês. Então, não é à toa que eu trouxe uma história ali que eu acabei contando para vocês, né? Que é de quando eu contratava, às vezes um profissional tem um pouquinho de diferença, um pouquinho de conhecimento a mais do que outro profissional, acaba se destacando. Então, isso daqui é uma dica que eu deixo para vocês e que faz muito sentido, né? Se vocês forem parar para ver, a mesma coisa, no caso, experiência em inglês, né? Quando você tem uma certa exigência, né? Vamos supor aqui que tem lá uma vaga que precisa que você fale inglês ali nível A, né? Então, vai ter diversos candidatos, né, que vão se candidatar para aquela vaga, mesmo não tendo nível A. Mas se você já tiver, por exemplo, nível C e os demais concorrentes tiverem aí nível baixíssimo, vamos supor aqui nível E, você acaba se destacando, porque você tem um pouquinho a mais de conhecimento. Então, aqui é a mesma coisa, né? Quando você tem um conhecimento um pouquinho a mais sobre isso, é algo que vai ajudar aí vocês a se destacarem no mercado, né? Então, foi algo aí também que eu já contratei muitos profissionais por saber o que é o SINAP, às vezes já utilizou, né? Então, são coisas que vocês podem estar utilizando também, colocando em prática, que é um conhecimento a mais que vocês vão ter. Então, fica aqui a dica. Então, assim, para trazer aqui, né, para a gente fechar esse vídeo aqui, eu falo para vocês
que o foco não é só estar em obra, né? Tem muita engenharia antes de ser executada uma obra de fato. Tem muita engenharia, tem muitos estudos que a gente faz antes de executar uma obra. Então a obra é quando aquilo realmente está sendo executado. Então, gente, eu quero trazer aqui para vocês que o foco não é só estar em obra. Na verdade, tem muita engenharia por trás, né, antes de uma obra ser executada de fato. Eu até gosto de falar, né, que a engenharia de custos é uma área que a gente acompanha o projeto do início ao fim, né, a vida útil como um todo de um projeto, desde o início, né, quando surge a ideia daquele projeto, até a entrega, né, dessa obra. Então, a engenharia de custos está ligada do início ao fim e tem muito campo, né, é uma área pouco explorada e que te faz aí a ter ganhos de 6 a 15 mil, né, nessa área de engenharia de custos, que é aí uma área da engenharia civil. Então fica aqui essa dica para vocês e eu até convido vocês também, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre essa área de engenharia de custos, que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês me acompanhem pelo Instagram, pelo Facebook, que eu sempre trago conteúdos, compartilho informações sobre essa área e ajudo a divulgar essa área que tem tanta oportunidade e que de fato é pouco explorada. Certo, pessoal? Então é isso e vejo vocês na próxima segunda.